amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo para o nosso canal. Eu sou Soares Marquesa, vosso amigo, vosso ilustrador das Sagradas Escrituras. Portanto, hoje gostava de falar sobre fantasmas. Será que devemos acreditar em fantasmas? Será que fantasmas existem? Portanto, neste vídeo será esclarecido de uma forma muito simples a respeito de fantasmas. Tenho aqui dois motivos pelos quais não devemos acreditar que fantasmas existem. Simplesmente dois motivos. Antes de prosseguir com o vídeo, gostava de pedir a sua subscrição no meu canal. Se me assiste através do Facebook, vá no YouTube, inscreva no campo de pesquisa Soares Marquesa e se inscreva no meu canal, partilhe o vídeo, esteja à vontade para degustar dos conteúdos que nós temos lá. Sem mais delongas, será que fantasmas existem? Será que devemos acreditar em fantasmas? Tenho aqui dois motivos para não acreditarmos em fantasmas. O primeiro motivo pelo qual não devemos acreditar em fantasmas encontramos no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 7. Diz o seguinte: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Portanto, quando nós morremos, o nosso corpo físico é cremado, é esmagado, o nosso corpo físico é enterrado ou é jogado ao mar, dependendo de sua cultura, como o Senhor será sepultado. Portanto, aqui diz, e o pó volta à terra, não é? Como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Portanto, o espírito volta a Deus que o deu. O que significa voltar? O que significa o espírito ir a Deus? Vamos ver aí o que significa no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo 22 e 23, quando Jesus Cristo ensinou sobre a parábola do rico e o Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Era assim como era chamado o paraíso antigamente. E morreu também o rico e foi sepultado e foi colocado no inferno. Portanto, o ir a Deus significa ir em um mundo chamado mundo espiritual, não é? O mundo onde os bons vão para o paraíso e os maus vão para o inferno, aguardando ambos a ressurreição para que assim possamos ser julgados. Portanto, quando nós morremos, o nosso corpo físico fica na terra e o nosso espírito vai a um mundo chamado o mundo espiritual. Portanto, lá é vedado de voltar à terra. Este mundo é um mundo separado desta terra, portanto, os espíritos não podem vir à terra, não é? Assim como nós não podemos chegar onde os espíritos dos nossos entes queridos estão. Portanto, este é o primeiro motivo pelo qual não devemos acreditar em fantasmas. Há esta separação. Quando nós morremos, nosso corpo fica na terra e o nosso espírito vai em um lugar lá vedado de voltar aqui na terra, se comunicar com os nossos, com os vivos. Ele já está vedado desta parte material, desta parte física, pois a sua vida, a sua dimensão é então espiritual, aguardando a ressurreição, a reunião entre o corpo físico e o corpo espiritual, para assim sermos julgados. Então, este é o primeiro motivo. Quando nós morremos, há separação entre o corpo físico, que é a nossa carne, volta na terra, que é pó, e o espírito vai a um mundo chamado mundo espiritual. O segundo motivo pelo qual não devemos acreditar em fantasmas encontramos no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número
11, versos de número 14. Diz o seguinte: e não é maravilha porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é maravilha que o próprio Satanás se transforma em anjo da luz. Portanto, aquele então que supostamente podia estar a perguntar-se então, irmão Soares, irmão Marquesa, eu já ouvi alguém dizendo com tanta veemência que viram entes queridos, ouviu a voz, alguém contando sobre a aparição ou uma alucinação. Portanto, saibam, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, que tais aparições são obras de Satanás. Satanás tenta influenciar a nossa mente, nos enganar, como as escrituras nos dizem, que ele é o pai da mentira. O seu foco é enganar o povo, fascinando com tanta enganação, tanta mentira, para que então nos possa aprisionar em suas fábulas poderosas, nas suas correntes esmagadoras, para que então nos consiga, nos vença e nos tornemos então seus filhos, seus seguidores. Portanto, saibam, meus amigos, que Satanás não possui um corpo físico. Por isso que ele é chamado espírito mau. Ele não possui o corpo físico que nós temos. Ele é espírito. Não tem este corpo físico. Não foi dado este privilégio, esta oportunidade, então, de nascer na terra. Portanto, Satanás e os anjos que o seguiram não possuem este corpo e não podem possuí-lo na terra. Portanto, eles são espíritos e só podem se manifestar como anjos. Podem se manifestar, podem se transfigurar como nossos entes queridos. Aparecer com aquela aparência de que realmente seja o nosso ente querido falecido ou conhecido. Portanto, saibam que tais aparições, tais alucinações são obras de Satanás. Este é o segundo portanto, e último para este vídeo, é motivo pelo qual não devemos acreditar em fantasmas. Fantasmas não existem.